Ele é bom. Glória a Deus. Ainda de pé, vamos ler a palavra de Deus, Lucas capítulo 24 e versículo 49. Ainda de pé, vamos ler a Escritura de Deus, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 24 e o versículo 49. Podemos ler? Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Mais uma vez, Jesus chamou seus discípulos, eu diria, pediu para olharem no olho dele, e ele disse, antes de se despedir para o céu, ele disse o seguinte: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Quem aqui também é discípulo dele? Esta promessa é para mim e é para você hoje neste culto. Quantos crentes nós temos aqui? Diga amém. Quantos crentes estão aqui nesta manhã? Meu Pai. As promessas de Deus é para os que crêem. E os que crêem automaticamente são os... Cadê os crentes? Opa! Graça e paz aos crentes, Deus abençoe, é nós, se sente. 60. Eu quero usar pouquinho tempo nesta palavra, de propósito, para nós termos um tempinho para adorarmos e buscarmos mais a Deus daqui um pouquinho. Meu tema nesta manhã é: mantenha o Pentecoste. Por favor, mantenha o Pentecoste na sua vida. O que é Pentecoste, irmãos? Pentecostes é derramamento do Espírito Santo na vida da igreja. Pentecoste foi algo que inaugurou a igreja primitiva em Jerusalém. Foi depois do Pentecostes que foi possível os homens, os crentes, os cristãos, experimentarem a vida cheia do Espírito. Foi depois do Pentecoste deste acontecimento. Glória a Deus. Então veja bem, algumas vezes nós podemos achar que somos autossuficientes por causa, de repente, do conhecimento que nós adquirimos, ou de repente possamos achar que somos autossuficientes por causa dos dons que nós temos. E outras coisas mais que nós podemos achar. Porém, Jesus nos ensina neste versículo completamente ao contrário de tudo isso que eu estou dizendo. O que ele disse? Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Jesus está dizendo, o meu Pai tem um compromisso com vocês, porque desde o começo da história bíblica, Deus vem falando, o Pai vinha falando sobre essa promessa. E uma das promessas do Pai é que nos últimos dias, Ele ia derramar o seu Espírito sobre toda a carne. E Jesus agora aparece no Novo Testamento e fala para eles o seguinte: eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Jesus está dizendo, eu estou reiterando, eu estou reafirmando, eu estou validando a vocês, eu estou trazendo à tona o que meu Pai disse no começo da história. Porém,
permaneçam na cidade. Eu estou indo embora, mas vocês permaneçam na cidade até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ou seja, Jesus estava terminando o seu grande seminário de 3 anos e meio, porém, ele não autorizou ninguém a evangelizar ou pregar, ou trazer cura às pessoas, ou libertar as pessoas das opressões malignas. Ele não autorizou. O que ele disse? Permaneçam na cidade. Permaneçam na cidade. Fiquem na cidade. Vão achar o lugar e ficam lá até que se cumpra na vida de vocês o que o meu Pai prometeu e o que eu estou reafirmando na vida de vocês. Ou seja, irmãos, Jesus está nos dizendo que sem essa experiência do Pentecoste na nossa vida, ou do batismo no Espírito Santo na nossa vida, ou do enchimento do Espírito, ou da plenitude do Espírito, você pode chamar o que você quiser, vai dar na mesma coisa. Sem essa experiência clara, manifestada na nossa vida, as coisas ficam complicadas. Ou seja, nós não vamos conseguir os nossos objetivos. Não podemos dar muitos frutos, porque na força do braço não vai. Não vai. Tudo acaba ficando, mesmo cristãos como nós somos, tudo acaba ficando no âmbito natural. Nós operamos na fé, mas no nível natural. Ou seja, não há fogo na nossa palavra, não há o raio laser do Espírito que corta as trevas e derruba essas obras malignas, as quais não se vê com esses olhos, mas andando com Cristo, já com o tempo a gente percebe um bocado desses detalhes acontecendo, se nós estamos vivendo na esfera natural. Ou seja, viver na esfera natural significa espiritualmente andar com freio de mão puxado na nossa vida espiritual. Ou seja, tudo vai demorar para fluir, tudo vai demorar para se desenvolver na nossa vida. Por isso, Jesus disse: meus meninos, garotos, não saiam da cidade. Saindo daqui, que Jesus estava se preparando para subir, saindo daqui, vocês vão e fiquem isento do povo, vão e fiquem escondidos em algum lugar, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Jesus disse: não apareçam para as pessoas. Tinha encerrado o seminário de Jesus, olha isso, irmão. De repente, no meu entendimento e no seu, os caras estavam mais que preparados, foi Jesus o professor. Mas o próprio Jesus disse: não, tem um complemento, tem uma segunda parte. Que essa é do céu, que essa não é aqui da terra. Essa só Deus dá. Por isso que, quando o profeta Elias estava terminando o seu ministério, ele disse para o homem que viveu um tempo da vida servindo ele, o próprio Elias. Um homem escolheu a servir a Elias. E Elias então, com um coração muito grato, percebendo, Deus tinha falado que ele ia subir numa carruagem de fogo, ele disse para o seu auxiliar, que tanto lhe abençoava. Ele disse: eu estou subindo, mas eu queria te dizer o seguinte: me pede o que tu queres que eu vou te dar. O que Elias estava pensando? Esses são os meus estudos, os meus pensamentos, tá, irmão?
Não está na Bíblia. O que Elias estava pensando? Elias tinha alguns quilos de ouro que ele ganhou quando Deus fazia coisas poderosas em Israel. Os judeus chegavam com ele e presenteavam. Elias tinha anéis enormes de ouro que as pessoas davam. Ele só guardava. Elias tinha quilos e quilos e quilos de prata que ele ganhava. Ele só guardava. Então Elias está pensando que ele vai embora para o céu. Ele não fala muito sobre a esposa de Elias, não fala sobre os filhos de Elias. Ele, naturalmente, ia dar para aquela pessoa que mais lhe serviu, que era Eliseu. Então Elias estava pensando nisso. Pede o que tu queres que eu vou te dar. E aí, o sujeito do Eliseu disse o seguinte: eu quero que me toques a porção dobrada do teu espírito. Diz a Bíblia que Elias disse: dura coisa me pediste. Ou seja, fui ao contrário do que o profeta imaginava que ele ia pedir. Elias sabia porque ele limpava o pedaço de ouro que Elias guardava, que ele ganhava. E Elias sabia que, Eliseu sabia que ele tinha essas coisas, então ele vai me pedir isso, eu vou deixar isso para ele. E o pedido de Elias foi completamente ao contrário. Eu não quero saber de ouro, eu quero saber da porção dobrada do teu espírito. É isso que eu quero por herança. E aí o Elias chiou. E diz a Bíblia, está escrito na Bíblia: dura coisa me pediste. Por que Elias está dizendo isso? Porque Elias está dizendo isso é pelo seguinte: Elias, ou seja, Eliseu, o que você me pediu não é dessa terra, não é comigo. Dessa terra, meus quilos de ouro, meus quilos de prata que estão aí, isso é dessa terra. Eu tenho um gado que o pessoal me deram, um monte de gado aí que me deram, tudo isso eu estava pensando em te dar. Mas aí tu me surpreendeu, cara. Dura coisa me pediste. Ou seja, o que você me pediu é lá do alto, é só com Jeová. Vem dele, não está na minha esfera de atuação. Isso não depende de mim, cara. E aí, se você for estudar as vírgulas, Elias pensou: pô, não pode deixar esse cara sem abençoar ele, me ajudou demais. Elias pensou e disse: mas, sempre tenho mais. Se tu me vires quando eu subir, é possível que a porção venha na tua vida. Por que ele disse isso? Porque Elias era um cara vivo, ou seja, Elias era um cara vivo, atento, ele estava atento para tudo. Inclusive depois desse assunto, depois que compartilhou isso aí, ele não soltou mais o Elias. Para onde o cara ia, até no banheiro, ele ficava na porta lá. Por quê? Porque a promessa era: se tu me veres quando eu subir, aí sim você vai receber. Ok. O que eu estou dizendo, que Jesus disse, irmãos, é que não bastava tudo que Jesus ensinou para eles, precisava uma segunda parte. Que Jesus disse: esperem na cidade até que do alto vocês experimentem, até que do alto vocês recebam o poder de Deus. Ok. Então, o que aconteceu? Para manter o Pentecoste, nosso tema é mantenha o Pentecoste. Para nós mantermos o Pentecoste na nossa vida, o caminho, queridos, está aqui na Bíblia. Para mantermos o Pentecoste aceso na nossa vida, nós precisamos trilhar por este caminho. Olhe Atos capítulo 1, começando com o versículo 4. Atos dos Apóstolos 4 a seguir. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, o qual, disse ele, de mim ouviste. Então Jesus reafirma outra vez a promessa do Pai. Jesus disse: permaneçam aqui em Jerusalém, não saiam daqui, não vão pregar para ninguém. Vocês precisam, para estarem atualizados, para estarem preparados, ter um segundo passo ou uma segunda etapa. E essa segunda etapa, ela vai vir quando vocês decidirem esperar, receberem ela. Versículo 5: porque João na verdade batizou com água,
mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias, versículo 6 a seguir. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Então alguém parece aqui um pouco desfocado, faz uma pergunta diferente do foco que Jesus estava falando. E aí Jesus deu a entender que o cara estava meio que atrapalhando. Resposta de Jesus, versículo 7. Respondeu-lhe: não vos compete conhecer tempo ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Ou seja, Jesus está dizendo para um dos seus discípulos: para com isso, cara, não é isso, eu não estou falando isso, se liga aqui, rapaz, o que eu estou dizendo é o seguinte, versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, e até os confins da terra. É isso que eu estou dizendo, rapaz. Você está entendendo o argumento aqui? E aí, versículo 9. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista de todos eles. O quê? Então Jesus subiu e foi levado às alturas. E aí, meu irmão, o que aconteceu? Versículo 12, 13 e 14. Jesus subiu. Olha o versículo 12. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, o qual dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, escute só, quando ali entraram, subiram para o cenáculo. Então, todos eles viram Jesus subir, ficaram, claro, olhando para cima, está escrito aqui, e sumiu. Automaticamente eles baixaram a cabeça, caíram na real, ele foi embora. Mas eles trilharam o seguinte caminho: quando ali entraram, subiram para o cenáculo. O que é o cenáculo? O cenáculo é, então, como se fosse aqui em Santarém, a casa de cultura da cidade. Ou seja, um lugar para eventos. Então os discípulos foram para o cenáculo. Talvez alugaram aquele lugar tão pequenininho, que só cabe 120 pessoas, e lá ficaram fazendo algumas coisas. Lá dessa reunião que Jesus subiu, eles foram para lá. Quem foi para lá? Subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Escute agora o que eles faziam. E todos estes perseveravam, unânimes em oração. Olha o que eles faziam. E todos estes perseveravam, unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então veja o que aconteceu, irmãos. Para o Pentecostes acontecer na nossa vida, é necessário algumas coisas nós praticarmos. Primeiro aqui que eles praticaram, eles perseveravam. Eles perseveravam. Eles saíram do evento que Jesus subiu para os céus, entraram no cenáculo e ficaram lá. Fazendo o quê? Descansando, comendo galinha caipira, nada disso. Eles ficaram lá trabalhando em oração. E eles perseveraram na oração. Eles perseveraram na oração. Queridos, todos nós temos dificuldade em praticar essa palavra. Qual palavra? Perseverança. Nossa tendência humana é de afrouxar. É de afrouxar. É de afrouxar. Ah, agora não dá.
Ah, agora eu preciso fazer isso. Ah, quando chegou aquela hora que marcou, não, eu deixo para amanhã, porque... Então, nossa tendência é de não sermos tão perseverantes como a gente precisa ser. Então, por isso que a perseverança é importante. Eles perseveravam em oração. Muitos de nós oramos 3 minutos, acabou toda a oração, não achamos mais motivo para orar. E a gente já solta e vai embora e tal. Eles queriam manter o Pentecoste. Eles queriam a garantia do cumprimento da promessa. Então eles partiram para esses princípios fundamentais. Perseveraram. Ou seja, se determinaram a manter o objetivo. Eles se determinaram em manter o foco, o qual Jesus tinha dito para eles. Moral da história. Eles ficaram no cenáculo, sabe quantos dias? 50 dias retirados. Esses discípulos ficaram separados, retirados no cenáculo por 50 dias, orando, adorando, ministrando a eles mesmos a palavra, ministrando a adoração, louvando a Deus. Eles ficaram 50 dias até se cumprir a promessa. Por isso que estamos falando em cima desse tema. Mantenha o Pentecoste na sua vida. Mantenha o Pentecoste na sua vida. Se nós não prestamos atenção, irmãos amados, nós podemos ser crentes avivados de eventos em eventos. Isso é péssimo. Ah, só no evento que eu vou me incendiar e logo já vou jogar gelo em cima, já guardou. Não, não, não. O Pentecoste precisa estar na minha vida 24 horas por dia, o dia todo, semana toda, o mês todo, e encontrar com outro Pentecoste, essa é a vida do crente. Amém? Então, queridos, mantenha o Pentecoste na sua vida. Eu faço 3 coisas para me manter. Não vou te falar mais que isso que eu não faço, só faço 3. Eu procuro ficar um pouco na palavra, eu procuro orar um pouco, e eu procuro adorar um pouco. E aí, todo dia, eu percebo essa presença na minha vida. Aí a gente fica só ativando, fica ativando. Você sabe o meu lugar de ativar o Pentecoste na minha vida? Não vá achar graça nem contar para ninguém. Toda vez que eu entro no banheiro, já dei um close na chave, já estou à vontade, aleluia. E devo ter calo por aqui, já vou me escorando pela parede igual um elefante. De repente, o banheiro pode ser um lugar abençoado, onde você vai manter a presença de Deus. Se você pode ir no seu quarto, melhor ainda, mas de repente tem alguma pessoa por lá. Então, meu lugar é esse aí. Eu faço várias coisas no banheiro, meu irmão. Uma é manter o Pentecoste. Glória a Deus. Eles ficaram neste lugar 50 dias. Isso fala da importância da unidade. Isso fala da importância de estarmos juntos, da importância de orarmos juntos, da importância de adorar juntos, da importância de seguir Jesus juntos. Lembre-se, eles estavam em plena obediência à palavra de Jesus. Qual era a palavra de Jesus para eles? Permaneçam na cidade. Não vão pregar. Não vão falar com ninguém. Permaneçam na cidade para que vocês recebam o Pentecostes. Veja o que aconteceu. Atos capítulo 2, versículo de 1 a 4, bem rapidinho. Veja o que aconteceu. Eles têm uma palavra, eles têm uma promessa, eles estão perseverando até cumprir na vida deles essa promessa. Atos capítulo 2, versículo 1. Olha que lindo como está. Olha o termo que está escrito. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Deus cumpriu ou não cumpriu?
Cadê os crentes, irmãos? Chame eles para mim. Chame os crentes para mim. Versículo 1 do capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, Deus cumpriu ou não? Cumpriu. Ele também vai cumprir na tua vida. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, olha isso, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Obediência. Ninguém estava fora comprando caldo de cana com pastel. Ninguém estava matando hora. Todos estavam lá. Sério. Meu Deus, o Senhor vai cumprir. O Senhor vai cumprir. O Senhor vai cumprir sim. E adoravam, e louvavam. Todos estavam lá. E já era 50 dias, não era 2 horas não na igreja não, meu irmão. Era 50 dias. Todos estavam juntos no mesmo lugar. Aí não tem como, meu irmão, não ser abençoado. Versículo 2. De repente. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Ou seja, esse povo foi surpreendido. Ao completar 50 dias, Pentecoste porque vem de 5. O Brasil é penta porque ganhou 5 campeonatos. Pentecoste vem de 50 dias depois da ida de Jesus até o derramamento do Espírito. Ao completar-se 50 dias, de repente, veio do céu. O que Jesus disse? Espere até que do alto seja investido de poder. Então, do céu, veio um som como de um vento impetuoso. Entrou naquele lugar e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Ou seja, o quadro mudou completamente, irmãos. Ou seja, a vidinha religiosa acabou. Foi uma loucura que aconteceu. Eles começaram a esquentar tudo. A entrada do vento levou eles lá em cima. Cadeiras foram quebradas. Algo poderoso e louco aconteceu naquele cenáculo pequeno, onde só suporta apertado 50 pessoas, ou seja, 120. Um barulho esquisito. Eu creio que no culto da tardinha eu vou ter já um som de um vento impetuoso para você. Queridos, este vento impetuoso entrou naquele lugar e aí o quadro mudou. O que é um vento impetuoso? É um vento com muito ímpeto. É um vento com muita força. E esse vento, aonde ele passa, ele certamente causará alguns efeitos. De repente, alguns de vocês acompanharam algumas cenas alguns dias atrás em São Paulo, no tempo dos vendavais e da chuvarada em São Paulo. Passou um vento impetuoso em São Paulo, irmãos, alguns dias atrás. Você sabe o que aconteceu? Caíram 1.300 árvores pela cidade. Eu vi uma notícia de um passageiro, um taxista que morreu dentro do carro, amassado por uma baita de uma árvore. O que eu estou dizendo para você é que quando o vento impetuoso passa em um lugar, alguma coisa tem que acontecer. Não negativamente. Acontece negativamente para quem não conhece o vento impetuoso e nem está esperando ele. Por isso eu perguntei onde os crentes estavam. Onde eles estão? Aqui. Então é nós.
1.300 árvores caíram com o vendaval na cidade de São Paulo, irmãos. Esse mesmo vento precisa passar na minha vida para quebrar o meu ego, para quebrar o meu orgulho e para quebrar as minhas desculpas para Deus. Quando o vento impetuoso passa, as ondas do mar se levantam, ficam agitadas. Eu preciso desse vento impetuoso também para vir agitar a minha vida, para vir agitar os meus GEs, para vir agitar o meu evangelismo, para vir agitar a minha célula, para vir agitar o meu discipulado. Quantos mais precisam desse vento impetuoso para agitar a sua vida? Versículo 3. E, olhe junto com o vento o que veio. E, versículo 3, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. O Pentecostes é uma mistura de duas coisas. O Pentecostes é uma mistura de duas coisas. Vento misturado com fogo. Serve para você? Não? Sim? Pentecostes é uma mistura de duas coisas, vento e fogo. Pense bem o que você vai pedir. Versículo 3, apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Alguém já viu língua de fogo aqui? Dente de fogo, já viu? Dente de fogo, língua de fogo. Não, dente você não viu. Mas fogo, não sei se tem dente, mas tem língua. Língua de fogo, meus irmãos, é quando você vê um fogo pegando e em cima do fogo tem umas pontinhas que sobressaem assim, ó. Aquilo que é a língua do fogo. Então veja bem, entrou com esse vento dentro daquele lugarzinho, línguas como de fogo. E olha agora, e pousou uma sobre cada um deles. Não pode, não pode. Pousou uma sobre cada um deles. O que você acha uma pessoa com uma bola de fogo em cima da cabeça? Ele fica assim? É assim que a pessoa fica? O que acontece, irmãos? Nada esquenta a cabeça. Olha aqui o lugar, olha aqui como é que está. Queima. Um crente com uma língua de fogo sobre essa cabeça, ninguém segura ele. Uma mulher crente com uma língua de fogo sobre a sua cabeça, ninguém segura ela. Ninguém precisa mandar ele ou ela fazer algo para Deus. Ela tem iniciativa porque ela está aquecida com esse fogo do Espírito na sua própria vida. Um crente com uma língua de fogo sobre a sua cabeça, ele e ela são esquentados em Cristo Jesus. Mas quem não tem a língua de fogo, tudo flui no natural. É a unção do macaquinho. Mas o crente, a crente que tem uma língua de fogo sobre a sua cabeça, a parada é diferente, meu irmão. A pessoa parte para cima. É capeta que tem aí? Muito bem-vindo. É nós. É nós, capeta. Amém, meu irmão? Mas não tem língua de fogo? É capeta que tem lá? Chama a Maria. Tem capeta lá? Chama o João. E já vai, saindo de cena. Meu irmão, trabalhar numa libertação é algo que nos edifica poderosamente. Durante o Pentecoste eu estava em Mato Grosso. Eu toquei com um pedaço de couro tirado do meu dedo.
Uma moça encapetada, deu uma gatanhadinha em mim. Disseram para mim que o brinco dela partiu isso aqui do rosto dela. Mas eu saí daquela parada abençoado, vencedor. Meu irmão, mexer com uma libertação é algo impressionante. Eu tenho algumas histórias lá da Liberdade, alguns anos atrás. A gente tinha uma sala lá, que as pessoas que estavam possessas, a gente trancava lá, e eu levava umas pessoas que trabalhavam comigo. Sabe qual era o meu procedimento? O quê? Tá aí? Tá. Eu fechava a porta na chave, tirava a chave e botava no meu bolso. E o que eu estava dizendo? Aqui é nós dois. Quem for podre que se quebre. E vamos começar a oração. Oh! Eu gostava. Eu não tinha sono. Passava a noite naquelas situações lá. Meu irmão, você já tem. De repente, ela se apagou. Hoje dei uma banada nessa língua de fogo para ela acender na sua cabeça. E você vai sair daqui cuspindo fogo e mastigando prego. E essas coisas, a gente ora para que apareçam na nossa frente. Para que a gente veja a glória de Deus e o Evangelho sendo estabelecido. Essas coisas não podem prevalecer contra o Evangelho vivo de Jesus. Ele quer trazer a língua de fogo para a sua vida, meu irmão, ainda hoje. Então uma língua de fogo sobre a cabeça de alguém, meu irmão, essa pessoa não tem que segure. Não precisa mandar ela fazer nada. Versículo 4 para encerrar. Versículo 4. Todos, diga todos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Meu irmão, uma das evidências claras que uma língua de fogo está sobre a cabeça de uma pessoa cristã é que a sua linguagem vai mudar. A sua linguagem vai mudar. A sua linguagem vai ser sobre o reino de Deus agora. A sua linguagem vai ser sobre a fé. A sua linguagem vai ser sobre o amor. A sua linguagem vai ser sobre multiplicação. A sua linguagem vai ser uma linguagem altamente missionária. Quando o fogo vem, a nossa linguagem vai mudar. Queridos, olhe isso, Atos 2,14. Você sabe, o Pedrão, o nosso Pedrão da Bíblia, esse homem, ele foi uma bênção depois. Antes ele era bastante complicado. Antes de Jesus ir para a cruz, 3 anos e meio de discipulado, o que aconteceu com Pedro? Ele traiu Jesus na cara lavada por 3 vezes. Ele disse, eu jamais conheço esse homem, eu nunca vi esse homem, não fala comigo. Esse cara eu não sei quem é. Porém, ele foi com os demais para o cenáculo, para esperar a promessa. O vento impetuoso é uma mistura de vento com fogo, entrou naquele lugar, pegou Pedro, o Pedro ganhou uma língua de fogo sobre a sua cabeça. Atos 2,14. Depois disso, depois do Pentecoste, então levantou-se Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu nesses termos, e o Pedro prega. O que eu acho lindo é que, depois do Pentecoste, Pedro se levantou. E a partir daí, meu irmão, ninguém mais segurou Pedro. A história de Pedro mudou. Apenas a sua sombra era suficiente para curar as pessoas. Pedro se levantou com o vento impetuoso, ninguém segura mais o Pedro. Em Jerusalém, depois de Jesus, o Pedro foi a maior autoridade apostólica em Israel. Depois do Pentecoste, Pedro se levantou. A verdade absoluta de Jesus invadiu todo o ser do Pedro. A verdade de Jesus se internalizou na vida de Pedro. E o Pedro está no púlpito. Vai entrando Ananias e Safira. O que o Pedro disse do púlpito? Meu irmão, por que, meu irmão Ananias, por que você permitiu Satanás a bagunçar com o teu coração? Por que você permitiu isso?
Os nossos diáconos, o povo do acolhimento vai te levar para o cemitério daqui a pouco. O Ananias caiu morto. Atos capítulo 5, na tua Bíblia. Diz a Bíblia, passou 3 horas. Safira, a esposa, estava para o shopping. Fazendo o quê? Comprando muitas sacolinhas de sapatinho salto alto. Não é pecado não. Com que dinheiro? O dinheiro desviado que venderam terreno e garantiram que todo o dinheiro do terreno era para dar na igreja. Minhas palavras, eles separaram 10 mil. E a irmã Safira já, igual eu e você, não aguenta o cheiro desse dinheiro. Me deixa na porta do shopping e você vai para a igreja. E o Ananizão foi lá, legal. Morreu. Diz a Bíblia, 3 horas depois, a irmã Safira entrou com suas sacolinhas do shopping, Tapajós. Pedro disse, minha irmã, por que você permitiu Satanás te enganar? O pessoal do acolhimento vai te levar para ser enterrada junto com seu marido, que está bem fresquinho ainda aí fora. Buf, meu irmão, olha o Pedro, meu irmão. As verdades de Jesus se internalizou a tal ponto na vida dele, que não era possível nem olhar para o Pedro direito. É assim que Deus quer a minha vida, e é assim que Ele quer a tua vida. Fique de pé, e vamos juntos buscar a Ele.